Meus irmãos, vamos continuar aqui nessa linha de estudo que nós estamos no mundo espiritual. Até coloquei o título aí para dar certo, né? A saga, né? Porque nós estamos em várias aulas. Essa é a quarta aula do mundo espiritual. Eu falei para vocês na aula passada, ou foi na aula retrasada, que só pelo fato da gente estar estudando o mundo espiritual, nós começamos a atrair as coisas do mundo espiritual. Ou seja, uma pessoa já me procurou já essa semana, já que está passando um grande problema espiritual, pessoas que pedem para a gente orar, pessoas que vê na gente alguma resposta, porque na verdade nós somos a resposta de Deus aqui nesses dias na terra. Quem crê nisso? Nós somos a resposta. Então, não deixe de crer que nós somos a resposta. Obrigado. Então, vamos orar, mas entenda o propósito, entenda por que nós estamos aqui, entenda o que nós estamos aprendendo e para que nós estamos aprendendo. Amém? Então vamos orar com entendimento. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este dia, por esta noite, por esta aula que nós apresentamos a Ti as nossas vidas. Colocamos diante de Ti, meu Pai, o nosso coração arrependido. Perdoa os nossos pecados, perdoe as nossas dívidas, perdoe, Senhor, venha purificar a nossa mente, venha purificar o nosso coração, santifica-nos para Ti mesmo, Senhor. Pai, purifica esta igreja, purifique cada um que aqui está, as pessoas que vão ver a partir de casa. Meu Pai, que cada um possa ser alcançado pela Tua Palavra, que possa ter entendimento, sabedoria da Tua Palavra. Caia sobre nós o espírito de temor, o espírito de entendimento, o espírito de sabedoria, meu Pai, da Tua Palavra. E faça com que os nossos corações absorvam esta palavra, que nós venhamos viver esta palavra para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Pai, edifica o nosso entendimento aqui nessa noite. Nós Te exaltamos e Te agradecemos. Também Te pedimos que o Senhor venha nos guardar, venha nos cobrir, cubra os que estão em casa, cubra as nossas famílias, nossas esposas, nossos filhos. Pai, nos cubra, nós repreendemos pelo poder que é no nome de Jesus, todo mal, todas as setas, tudo que nos distrai, em nome de Jesus. Nós estamos aqui para aprender mais de Ti, seja conosco, em nome de Jesus, amém. Você que pode, exalte Jesus. Nós oramos para que seja derrubado todas as obras da maldade em nome de Jesus, toda a resistência do mal contra as nossas vidas. Nós temos palavras de decreto, irmão. Eu vou dar uma recapitulada naquilo que nós falamos na aula passada, e nas outras aulas eu vou falar de alguns princípios que nós temos visto nas outras aulas, e nós vamos terminar a aula passada. Na aula passada, nós tocamos, o irmão viu, né? Na aula passada lá, glória a Deus. Quem não viu, está liberado desde ontem. Vê lá, a aula passada chama Decretos de Libertação. Nós falamos ali da carta aos Colossenses, e a irmã, se puder colocar, e você também que trouxe a Bíblia, pode abrir aí, em Colossenses capítulo 2, verso 14, para a gente recapitular isso, porque isso aqui tem mais coisas para a gente falar sobre isso. É muito forte isso, essa autoridade que nós temos e como exercer essa autoridade. Colossenses capítulo 2. E o mais engraçado é que todos os lugares que eu tenho ido, hoje eu fui numa aula de manhã e estão falando das mesmas coisas. São as mesmas, o Espírito está falando com a igreja no globo, de maneira global. Irmão, o Espírito Santo é um só, e a igreja de Jesus, nós temos que entender que é uma só. A mesma igreja que é aqui no Brasil é a mesma igreja de Moçambique. A mesma igreja de Moçambique é a igreja lá em Portugal, é a mesma igreja na Inglaterra, a mesma igreja nos Estados Unidos. Nós temos uma igreja, a igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo. Nós temos um cabeça, que é Cristo Jesus. Nós temos um mediador, nós temos um consolador, um intercessor e ajudador chamado Espírito Santo. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo em todos os lugares, em todas as esferas. Amém? E do mesmo jeito que os demônios operam no Brasil, eles operam lá na Europa, eles operam na Ásia, operam na América, eles operam do mesmo jeito em todos os lugares. Hoje nós vamos falar também, se der tempo, nós vamos falar de nomes próprios de demônios
e nomes das atuações de alguns. No Antigo Testamento nós temos nomes próprios de demônios, e nós vamos falar de alguns nomes de atuação, que eles atuam. Não é o nome próprio do demônio, mas é naquilo que ele atua. Aquilo que nós falamos nas aulas passadas, que é um demônio que causou mudez, um demônio que causou surdez. Nós vamos falar também sobre isso hoje, se der tempo. Amém? Essa questão do decreto, nós vamos ter que falar dela, bater mais, que é uma parte muito importante aqui. Havendo riscado a cédula, se você não sublinhou, sublinha cédula na sua Bíblia. Se você não sublinhou, sublinha. Você que não viu a aula passada já está ganhando um presente. Sublinha cédula, que era contra nós nas suas ordenanças, ou seja, havendo riscado. Algumas traduções está rasgado. Alguma está rasgada aí? Se tiver, você me fala. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Como é que é o nome do irmão aqui que está aqui com a gente? O irmão Dário, irmã Daiane. Irmão Dário, existia uma cédula, existia um documento que era contra nós. Qual que era essa cédula? O salário do pecado é a morte. Ela existia contra nós. Amém ou não? Ela existia contra nós. Só que Jesus pegou ela e, igualmente aqueles negocinhos de prender, que eu usei na outra aula. Sabe aqueles negocinhos de prender papel no escritório, com um espetinho, e eles vai prendendo os papelzinhos lá? Jesus pegou aquela cédula que era contra nós e cravou ela na cruz. Colocou, no escritório, quando a pessoa pega aquele papelzinho e crava naquele lugar, significa o quê? Aquele papel já não serve mais, está resolvido. Ou seja, Jesus pegou aquele papel e cravou na cruz e falou: esse assunto é resolvido. Vocês estão entendendo isso aqui? Olha que poder que tem essa palavra. Próximo versículo aí. E despojando os principados e potestades. Ok, existiam entidades que são os demônios, as potestades, e você tem que entender uma coisa, que os principados e potestades, eles atuam com a autoridade que Deus deu para eles. Eles não atuam sem a autoridade que Deus deu para eles. Ou seja, na morte de uma pessoa, a pessoa vem cá e morre agora. Essa pessoa morre. Os demônios vão ir lá, do mesmo jeito que os anjos de luz também vão. E quando os demônios chegam lá, o que eles têm na mão deles? Uma cédula. Porque eles agem na legalidade que eles têm. Qual que é a legalidade? Olha, a Bíblia vai falar que houve um dia que morreu no mesmo dia um rico e outro chamado Lázaro, que ele estava enfermo à porta do rico e comia das migalhas que caía da sobra da mesa do rico. Todo mundo leu essa parábola não, essa história que Jesus contou. E chegando ali, os dois morreram, e a Bíblia vai falar assim: o rico, foi para qual lugar? Foi para um lugar chamado lugar de tormentos. E a Bíblia vai falar assim: e Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então olha só que lindo. Quem morre em Cristo, quem morre salvo, os anjos pegam ele e conduzem ele até o seio de Abraão, que era o paraíso, o lugar de descanso. E do mesmo jeito, o rico, que ele vivia exageradamente no seu dinheiro, na sua bonança, que não se preocupava com aquele mendigo lá fora, que a Bíblia deixa muito claro isso. Ele foi conduzido por quem? Se não foi pelos anjos de luz, foi por quem? Foi pelos demônios. Então olha só, existe uma separação. Mas os anjos só foram lá pegar os demônios só foram lá pegar o rico porque eles tinham legalidade para buscar ele. Então olha só o que Jesus fez no verso anterior. Ele está falando o seguinte: olha, eu rasguei a cédula, eu cravei na cruz, mas essa cédula só serve para quem também pegou a sua cruz e seguiu. Meu Deus, essa hora você podia dar glória, ou pelo menos falar misericórdia. Eu vou deixar bem claro, viu, irmão Dário? Aqui é livre para glorificar o nome de Jesus.
Pode dar glória, pode exaltar, pode dizer aleluia, tanto você quiser, porque o Espírito Santo ele se move no nosso meio, no meio dos louvores, amém? Mas olha só, o rico, ele não tinha cruz. Se ele não tinha cruz, eles tinham a cédula para ele. Quem está conseguindo entender isso? Quando eles foram no Lázaro, os anjos apresentaram, não, o papel dele já está cravado na cruz, o do rico não. Então rasgado foi só para aqueles que estão em Cristo, que é aqueles que estão na cruz. O que a cruz me traz? Redenção. O que a cruz me traz? Ele pagou a minha dívida aonde? Na cruz. Só que se o rico não teve a dívida paga, os demônios, os principados e potestades, pega lá a cédula e coloca, fala, olha, a conta dele não está paga. Está claro isso aqui? Só que Jesus, ele crava a cédula na cruz, despojando os principados e potestades, ou seja, o direito que eles tinham sobre todos, agora ele já não tem mais. Porque ele despojou o quê? Arrancou deles, pegou deles, tirou deles esse direito. Deus chega aqui, o irmão morre, e os principados, os demônios, as hostes, ela chega para tomar, fala, não, você já foi despojado. O meu Cristo já te despojou, você não tem mais esse direito. Então, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente deles, triunfou em si mesmo. Ou seja, Jesus triunfou. Jesus, irmão, Jesus fez assim, ó. Ele olhou para eles e falou assim, ele fez assim, não. Ele só fez assim, não fez? Ele triunfou. Falou, eu sou vencedor. Por que Jesus falou assim, olha, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Irmão, a promessa para a igreja é que nós somos mais do que vencedores. Quem venceu? Foi Jesus, mas nós somos mais do que vencedores, pois não lutamos e Ele ganhou por nós. Então nós somos mais do que vencedores. Então entenda isso. Existe o que? Os decretos de libertação. A cruz, o sangue, a assinatura da cruz nos deu um decreto de liberdade. Agora peraí, presta atenção nisso, até aqui vocês entenderam? Se eu tenho um decreto que sou livre, esse decreto que me liberta também me dá direito de libertar. Glória a Deus. Meu, fala alguma coisa para Jesus. Do mesmo jeito que aquela cédula, agora eu carrego essa cédula e você carrega essa cédula. Vamos dar um nome para essa cédula de decreto assinado com sangue. Então quem é você? Quem é você? Quem sou eu diante dos principados e potestades? Eu carrego o decreto. Qual que é o decreto? Tem pessoas que estão o quê? Cativas. Nós lemos o que em Isaías 61. Jesus foi chamado para quê? Libertar os cativos. O que é cativo? Preso. Ele veio, não veio? E o que Jesus fez que nós não vamos fazer? Não, morrer também é você morrer. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pega a sua cruz e nós todos temos que fazer o que Jesus fez. Aquele que amar a sua vida, perder lá, então você tem que perder a sua vida. E aquele que quiser ganhar a vida, perder lá. Ou seja, quem quiser perder, vai ganhar. E quem quiser ganhar, vai perder. Esse é o jogo de Deus. Está preparado para ele? O jogo de Deus é diferente. Quando você quer ganhar, você perde. E quando você quer perder, você ganha. Esse é o jogo de Deus. No jogo de Deus, aquele que começou a trabalhar por último, recebe igual ao que chegou primeiro. Eita, Deus violento, hein? Não se preocupe, irmão. Não importa se você entrou no jogo aos 45 do segundo tempo, você vai ser recompensado igual aquele que começou o jogo. Irmão, estou sentindo um negócio diferente aqui. Ei, Jesus poderoso. Então nós carregamos o que? Um decreto de libertação. Agora eu te pergunto, foi aquilo que eu disse, agora vai entender melhor. Um policial tem o que? A autoridade, sim ou não? Ele tem autoridade. Ele pode prender alguém? Pode prender alguém. Só que ele tem a patente, ele tem a autoridade,
Ele tem o direito legal de prender. Só que é possível um policial ver uma coisa errada acontecendo na frente dele e não agir? É possível isso? É possível isso acontece? É possível um juiz que tem patente, que tem autoridade de exercer juízo conforme a Constituição que lhe foi dada, e ele omitir, ele ser omisso aquilo que ele foi decretado para ele fazer? É possível? Sim. É possível que eu e você também tenhamos essa carta, nós temos esse decreto, nós temos esse direito, nós temos essa autoridade, nós temos esse poder, e sabe o que a gente muitas das vezes fazemos? Não é comigo. Isso não é. A pessoa está ali enferma, nós vamos falar disso, nós vamos falar muito disso. A pessoa está ali cativa por demônios, o que a gente faz? Não é comigo. Que venha um pastor, que venha um exorcista, que venha o não sei quem. Só que você carrega o decreto. Aleluia. Mas é possível que pessoas, tendo decreto, omitem, enterra, coloca na gaveta, enterra minas, esconde talentos. Ninguém aqui faz isso, né? Em nome de Jesus, ninguém aqui está fazendo isso. Mas se você estiver fazendo isso, você é uma pessoa que tem um decreto, que tem uma autoridade sobre a sua vida que foi lhe dada, e você só não está exercendo a sua patente. A sua patente, se você não exercer ela vai ser tirada. A patentezinha, aquele selinho que tem no peito aqui dizendo: você está com, você tem o direito, você tem o poder de fazer isso, vai ser arrancado de você. É misericórdia mesmo. E nós vamos continuar. E aí nós entramos nesse decreto de autoridade. Nós fomos lá para Esther. Você vai ver a aula passada, você que não viu, mas você vai entrar no livro de Esther, aonde os judeus estavam condenados à morte. Você não estava na aula passada não, né, pastor Paulo? Eles foram condenados à morte. E o rei Assuero, que firmou o decreto, selou com o seu anel real de Medo e Persa, aonde é irrevogável. Deus revogou a lei do salário do pecado e da morte? Não está revogado. Ainda vale essa lei? Ainda vale. Se você não crê em Jesus e não for para a cruz, o pecado ainda te leva à morte. Isso é muito forte, sabe? Vocês estão conseguindo entender isso? Então, mas eu morro por causa do que eu fiz? Eu morro por causa do meu pecado? Não, eu morro pelo decreto que eu neguei. Quer que eu explique de novo? Vou explicar de novo. As pessoas que não têm o decreto de libertação, elas vão morrer, pastor Cosmo, porque elas pecaram? Porque elas estão pecando? Não, elas vão morrer por isso. Elas vão morrer de não ter pego para elas o decreto de libertação. Agora, quanto custa o decreto de libertação? Meu Deus do céu. Quanto é que custa o decreto de libertação, pastor Paulo? De graça. De graça. Foi dado. Aleluia. De graça. Aí a pessoa naquele dia, ela vai falar assim, ó: era muito difícil ter a libertação. Era muito difícil, era muito caro. Não, não era muito caro, era de graça, totalmente de graça. O que eu precisava fazer? Crer somente que Ele é Deus. Meu Deus, se as pessoas entendessem isso no fundo do coração delas, se as pessoas entendessem que Ele já fez, a gente não estaria aqui agora. Amém? Vocês entenderam isso aqui? Eu vou fazer uma leitura aqui rapidamente. O Senhor Jesus, na cruz, em uma sentença perfeita e acabada, condenou as hostes do inferno a uma derrota eterna. Repita comigo: eterna. Ele mesmo, com o próprio sangue, assinou a sentença que tirou de Satanás o direito de trazer o homem cativo. Ele perdeu o direito, mas nós temos o decreto de Jesus em nossas mãos para dar liberdade aos que estão cativos. Mas depois do decreto ter sido feito, nós temos que ir
e libertar os cativos. Olha só, agora nós temos o decreto e a nossa função agora é ir libertar. Uma das coisas que está se perdendo, que eu falei na última hora e vou repetir, o que está se perdendo, Dário? Está se perdendo aquela palavra que está sobre nós: ide, curai os enfermos, limpai os leprosos, expulsai-os, batizando, fazendo discípulos. Essa palavra, e aqui que nós lemos lá em Marcos, eu falo assim: olha, falarão novas línguas, batismo com o Espírito Santo, expulsar demônios, curar, profetizar. Isso parece que já não pertence mais à igreja, isso é para outro povo. Mas não, continua ainda valendo para a igreja, viu, André? É para você essa palavra é para você. Você foi chamada para expulsar demônios, libertar os cativos, a pregar o ano aceitável do Senhor. Você foi escolhida, separada, lavada por Jesus para isso. E parece que nós temos que estar reafirmando isso todos os dias. Você acha que você tem que reafirmar isso todos os dias? Sim, você precisa reafirmar isso todos os dias. Sabe por que você está aqui hoje? Porque você precisa continuamente beber dessa água. Você precisa, eu preciso. Quem já leu a Bíblia toda aí, dá uma glória a Deus. Já leu a Bíblia toda? Por que você não parou de ler? Você já leu ela toda. Quem já sabe tudo aí, dá uma glória a Deus. Nós podemos ler essa Bíblia de trás para frente, de frente para trás, 10, 50, 100 vezes, 1000 vezes. Nós vamos ter que morrer lendo. Por quê? Porque eu ainda não sei tudo, eu preciso dessa palavra todos os dias. Por quê? Porque aquilo que Jesus falou de você, você esquece, eu esqueço. Ele falou: sou mais que vencedor. De vez em quando a gente anda assim, não. Sou um derrotado. Chega lá um demônio e você fala: eu não. Mas eu te dei o decreto. Por que está escrito: na tua lei meditarei de dia e de... Por que o salmista falou isso? Para eu esquecer quem ele é em Deus. Sabe por que você tem que meditar e orar na palavra todos os dias? Para você não esquecer quem Deus diz que você é. Glória a Deus. Como que você vê uma pessoa, como que você identifica uma pessoa que está sem identidade? É uma pessoa que tem pouca comunhão com a palavra. É uma pessoa que tem pouca comunhão com a oração. Quando você vê uma pessoa que fala assim: eu não sei para que eu fui chamado. Quando você vê uma pessoa: eu não sei o que eu tenho que fazer para Deus, eu não sei para onde ir. Pode saber que essa pessoa está com pouco tempo, pouca dedicação em estar com aquele que lhe deu o destino. Fala assim: eu tenho um destino. Eu vou te perguntar: qual é o seu destino? O seu destino é a sua origem. Meu Deus, anota essa frase para você. Ou você quer que eu fale de novo para você entender? O seu destino é a sua origem. Nós não estamos indo para outro lugar, não, nós estamos voltando para o início. Fala alguma coisa para Jesus. Anota essa frase aí, Thaís. O seu destino é a sua origem. É muito simples. Tem crente vagando pela terra, sabendo nem para onde vai. Ei, você não está indo, você está voltando. Você está voltando para o lugar da onde você saiu. Nós somos filhos de Deus, o Pai dos Espíritos. Aquele que gerou todos os Espíritos, é dele, é para ele que nós vamos voltar. O propósito é dele, veio por meio dele e é para a glória dele, até o fim de todas as coisas se cumprirem. Tudo é para a glória de Deus. No dia que o seu espírito foi liberado através da boca de Deus, peraí, presbítero, meu espírito foi liberado através da boca de Deus? Sim, ele fez assim, aleluia. Como que o seu espírito chegou bem aqui na terra? Pelo sopro da boca de Deus. Foi assim que você chegou aqui. Você foi soprado nas nações. É por isso que o Espírito é um vento.
E é por isso que a Bíblia vai falar assim, que aquele que nasce do Espírito, ele é como o vento. Sabe por que ele é como o vento? Porque ele não tem raiz. Aonde o Espírito quiser levar ele... Você está aí, Dado? Tem alguém entendendo essa aula, irmão? Ninguém trouxe café hoje, não? Meu Deus, eu não acredito nisso. Oh, meu Deus. Ninguém me deu um café hoje. Misericórdia. Vamos. Você que não veio na aula passada, lê lá de novo Esther, capítulo 8 e capítulo 9. Pode ler todo ele, que você não vai perder nada. Abre lá, por favor, Thaís, em Atos, capítulo 26, verso 1. Abre aí, gente. Atos 26, verso 1. Eu vou mandar para vocês depois a apostila. Lá na aula, lá no grupo, eu vou passar para vocês a apostila dessas duas aulas que nós estamos tendo hoje. Essa apostila serve para as duas aulas, para você guardar esse material. Esse material, eu deixei a assinatura aqui da pastora Tânia Tereza, só que eu não coloquei meu nome dele, mas tem muita coisa aqui que foi eu que coloquei. Mas eu não tirei o nome dela, porque tem muita coisa aqui que é da pastora Tânia Tereza, que é uma pastora que trabalha com libertação, com cura. Depois, se você quiser pesquisar sobre ela no YouTube, ela é uma juíza federal aposentada. Quem já ouviu falar dela? Você viu depois disso aqui ou já tinha visto? Eu tinha visto. A pastora Tânia Tereza, ela tem o EFOL, né? EFOL, Ministério de Libertação, violentíssimo. E ela fala assim, ó: Deus me fez juíza para me aprender a trabalhar com libertação. A mulher é juíza federal. E a mulher, ela é máquina para expulsar demônio na terra e ensinar os outros a expulsar demônio. Amém? Então tem muito conteúdo aqui. As duas primeiras aulas não, mas essa aula e a aula passada tem muitas coisas aqui que é da pastora Tânia Tereza, que eu não tenho problema nenhum de dizer que eu já estudei com ela e continuo estudando com ela muitas coisas. E ela é tem muito conteúdo a respeito disso de libertação e cura que nós estamos aprendendo. Olha só, olha só, esse aqui é forte. Depois Agripa disse a Paulo: é permitido a ti que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: próximo. Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, que perante ti haja hoje de defender de todas as coisas de que eu sou acusado por Deus. Não tem isso não. Espera aí, só um pouquinho. Eu acho que eu devo ter anotado errado, mas deixa eu abrir na minha Bíblia aqui. Atos capítulo 26, só um minutinho, irmãos. 26. Mas ele vai passando para frente aí, irmão. Coloca no verso 15. E disse eu: quem é Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegue. Isso aqui é Paulo à frente do rei Agripa, contando para ele quem ele é e o que aconteceu com ele. Por quê? Porque Paulo era judeu, fariseu e perseguia os cristãos. Todo mundo está dentro dessa história aí, entende? Sim ou não? E aqui ele está contando para Agripa que ele voltou para Jerusalém, e lá em Jerusalém eles quiseram o quê? Matar Paulo. Os fariseus, os do templo, da sinagoga. Então, olha só, aí ele está contando o que aconteceu com ele na estrada de Damasco. Quando ele foi para Damasco, quem pode me dizer o que ele pediu para poder ir para Damasco? Pediu autorização, pediu cartas, pediu decretos. Para quê? Para matar e perseguir e prender. Tem alguém entendendo isso aqui? A lei que estava escrita dava direito
para os da lei perseguirem, prenderem e executar aqueles que eram do caminho. Tem alguém entendendo isso aqui? Paulo não é o apóstolo Paulo que nós conhecemos, é o apóstolo Paulo antes de encontrar com Jesus. As pessoas que não conhecem Jesus, que não tiveram encontro com Jesus, elas continuam cegas e perseguindo aqueles que são do caminho. Qual era o nome da igreja no primeiro século? Caminho. Esse era o nome da igreja, sabia? Para você que não sabe, anota. Mas foi o primeiro nome chamado da igreja, Caminho. Você vai ver várias vezes essa frase assim, os do caminho. Os do caminho. E Paulo quis perseguir os do caminho. E ele estava no caminho para Damasco. Por quê? Ele perseguia as pessoas que estavam no caminho. E você vai entender por que ele estava no caminho perseguindo os do caminho agora. Ficou um pouco confuso, mas você vai entender. Próximo versículo. Mas levanta-te e põe sobre os teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Ou seja, Jesus apareceu mais vezes a Paulo. Próximo. Livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio. Próximo. Para lhe abrires os... Olha o que Jesus está dizendo para Paulo. Paulo, eu estou te chamando para isso. Eu quero que você abra os olhos deles. E das trevas os converteres à luz. Ei, igreja, você tem essa autoridade, a capacidade dada por Jesus para abrir os olhos dos cegos e tirarem eles das trevas e levar para o reino da luz. Isso aqui no original, alguns versículos aqui que não tem no Novo Testamento, está falando do reino das trevas para o reino da luz. Existe o reino das trevas? Existe. Existe o reino da luz. Do mesmo jeito que nós estamos lutando por um reino, existem aqueles que estão lutando para o reino, mas um reino oposto, um reino de treva. E Paulo é arrancado das trevas para a luz. Por que você foi arrancado das trevas para a luz? Para arrancar das trevas para a luz. E do poder de Satanás, olha lá. E do poder de Satanás, olha os pontos. Abrir os olhos. E das trevas os converteres à luz. E do poder de Satanás a Deus. Ou seja, tirar o poder do domínio de Satanás e colocar debaixo do domínio de Deus. A fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Se alguém conseguir ver uma coisa aqui que eu não... Receberem a remissão de... Depois de pecados tem o quê? Não, tem uma vírgula. Ou na sua tem I. Olha, para receberem remissão de pecados, vírgula, I, herança. Então peraí, remissão de pecado é diferente de receber herança? Sim ou não? Todo mundo que vai ser salvo herda. Eu ouvi uma pessoa que eu não vou dizer da onde, que falou assim, ó, eu já sou herdeiro. Ele falou aqui com convicção. Eu já sou herdeiro e eu vou reinar. Eu falei, mas a Bíblia que eu leio, ela não fala que precisa ter fé para reinar. Você precisa ter fé para ser salvo. Para reinar, a Bíblia fala que você tem que ter obras. O Tiago falou que a fé sem é morta. Então peraí, fala que você vai reinar e fica de braço cruzado e não faz nada. Aí fica como assim? Eu fui salvo, eu posso cruzar os braços para viver a vida que eu quiser, que eu vou reinar com Cristo? Como assim? Claro que não. O que a Bíblia diz? Que o herdeiro, enquanto ele é criança, nada difere do escravo, ou seja, escravo recebe herança. Mas o pai vai entregar uma herança para quem? Para um filho que tem mente de escravo ou para um filho que cresceu e tem a mente de Cristo? Deixa eu te falar, crer em Deus te faz ser salvo, mas seguir Jesus
de Deus. E tem uma diferença gigante. Você está aí, Dário? Todo mundo vai herdar? Não vai herdar nada. Porque nós vamos ler um versículo aqui que está falando o seguinte: se nós não batalharmos pelo reino, ele não vai vir de mão, ele não vai vir voando. Nós vamos falar dele, não vou citar ele aqui, para não adiantar. É só até aqui. Vocês anotou essa referência? Agora abre em Atos 19, verso 8. Agora que a gente começou a aula. Você quer uma recapitulação da aula passada? A gente começou a aula agora. Atos capítulo 19, verso 8. Deixa eu ir lá também. Verso 8. Está certo mesmo? Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Então vamos ler aqui. 19. Vamos ler talvez a partir. Vamos ler a partir do 6. Verso 6. 19, 6. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Como que eles começaram a profetizar? Porque Paulo lhe impôs as mãos. Por que eles receberam o Espírito Santo e falavam novas línguas? Porque Paulo lhe impôs as mãos. Então quer dizer que se alguma pessoa impor as mãos na outra, essa pessoa vai falar em novas línguas e vai profetizar? Aqui está escrito que sim. Depende da vida da pessoa. Claro, é claro que esse aqui essas pessoas aqui que Paulo está impondo as mãos, são pessoas que seguiam Jesus e que tinham sido batizadas no batismo de João Batista. Só que Paulo, nos versículos anteriores, ele pergunta o quê? Vocês já foram batizados com o Espírito Santo? Ele fala, não, nós não sabemos o que é isso. Paulo então vai dizer que impondo-lhe as mãos, eles receberam o Espírito Santo. O Espírito Santo muitas vezes, isso irmãos, não tem um estudo para isso. Qual que é a receita de eu ser batizado com o Espírito Santo? Não tem uma receita. Tem pessoas que do nada, sem ninguém com a mão, é batizada. Tem pessoas que num culto, no momento de louvor é batizada. Tem pessoas que no momento da ministração é batizada com o Espírito Santo. E tem pessoas que no momento de imposição de mãos recebem o batismo com o Espírito Santo. Qual que é a receita? A única coisa que eu posso dizer para vocês dentro da Bíblia, que eu creio, é que a pessoa ela tem que estar com o coração em Deus. Por quê? Porque o batismo, o que é o batismo do Espírito Santo? É o transbordar. Quando ela foi batizada no batismo de João Batista, ela tinha o Espírito Santo? Claro que sim. Fora dela. As pessoas elas têm que ter o Espírito Santo. Olha a diferença, eu tinha que procurar o versículo, mas não é a aula. Que Jesus, quando ele estava andando com os discípulos, antes do Pentecostes, ele já tinha o Espírito Santo. Mas depois de algum tempo, veio o que sobre eles? O que Jesus disse para eles antes de subir aos céus? Permanecei em Jerusalém, até que do alto vocês sejam O que significa revestido? Revestido é vestir duas vezes. Quer dizer que eu tenho uma porção. E quer dizer que o batismo do Espírito Santo significa duas porções da mesma. Revestidos. Duas vezes. Quando Elias está junto com Eliseu, Eliseu está pelado ou ele está vestido? Ele está vestido. Mas como que Eliseu vai pegar a autoridade, a unção que estava com Elias? Quando a capa de Elias cai sobre ele. O que tipologicamente está falando? Eu estava vestido, mas agora eu estou vestido duas vezes. Amém. Até que do alto sejais.
A capa caiu do alto ou de baixo para cima? Do alto vocês sejam revestidos. Revestidos. É igual você está com frio, você está com uma blusa e você vai colocar um casaco. E por que a gente precisa do casaco? O casaco só precisa quem sente frio, ou seja, o casaco só precisa quem sente necessidade. Eu preciso de uma porção dobrada do Espírito. Quantos enfermos Pedro curou antes de ser batizado com o Espírito Santo? Nenhum. Mas depois que aconteceu o Atos dos Apóstolos, vai dizer o seguinte: andava Pedro e João. Eles passaram na porta do templo, a porta chamada. Aquele paralítico, ele estava ali só naquele dia, ou antes ele também estava ali? Era a primeira vez que Pedro e João via eles? Não, não era a primeira vez, mas era a primeira vez que Pedro e João passavam lá, revestidos do poder. Quem está entendendo isso aqui? Quando eles entram ali, eles falam: olha, eu já passei, eles já tinham passado várias vezes, já tinha visto aquele cara lá várias vezes. Só que agora tem uma diferença. Eles tinham algo a mais. Quem está entendendo? Amém. Então eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Amém ou não? Quem entendeu isso aqui? Não é a aula, mas a gente só está dando um pedacinho aí. E no verso 7 agora, por favor. Estes eram ao todo uns 12 varões, os que foram batizados com o Espírito Santo. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do... O que ele estava persuadindo? Dentro da onde? Da sinagoga. Ou seja, pessoas que acreditam em Deus precisam entender sobre o quê? Sobre o reino. O que as pessoas não pregam nas igrejas? O reino. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho. Se quiser sublinhar, sublinha. Olha aí, o caminho aparecendo. Era o nome que era chamado os cristãos naqueles dias. Perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos... Olha que louco, não é ainda lá onde a gente vai entrar, mas eu já falei e vou falar de novo. Os espíritos malignos podem se alojar em coisas? Estou perguntando, vocês é que sabem. Em coisas, em móveis, em lugares. Eles estão em regiões? Eles dominam lugares específicos? Eles podem entrar dentro de uma casa e ficar lá na casa atrapalhando a vida dos outros? E em coisas, eles se alojam em imóveis? Fazendo uma pergunta, mas não entrou nessa parte ainda. Agora, coisas pode carregar poder? Coisas não podem carregar poder? Então por que os lenços de Paulo curavam? Os lenços de Paulo curavam. Perguntei se as coisas podem carregar poder. Eu só estou perguntando, não estou afirmando nada. Eu acho bom, eu gosto de pôr, essa pressão que é boa de pôr. Então quer dizer que um lenço pode carregar uma unção? Depende da pessoa que está usando? Então, ok. De sorte que até os lenços, verso 12, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos, ou seja, eles eram curados de enfermidades e de espíritos malignos.
Quem já viu alguém jogando lenço em alguém na igreja aí? Quem já viu gente jogar manta assim? Acontece alguma coisa? Sim. Se tiver. Alguém já viu uma pessoa só do fato de ter encostado um óleo ungido na testa de uma pessoa, a pessoa falou em línguas, ou foi manifesto no espírito demônio? O que o óleo, qual que é a diferença de um óleo e de um lenço? Então depois a gente vai falar disso, né? Só vou deixar uma pulga atrás do olho. Verso 13. E alguns dos exorcistas, agora que começa aí, ó, vai pegando aí. Então Paulo, ele, até os lenços, falando que até os lenços e aventais expulsava demônios e curava enfermos. Está escrito aqui ou não? E aí vai continuar, ele diz assim, ó, que alguns dos exorcistas judeus, ou seja, tinha exorcista naqueles dias. Está escrito aqui, exorcistas judeus, ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo? Próximo. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos... Quem é esse cara? Quem é esses filhos? Filhos de um sacerdote. Qualquer sacerdote? Não, principal dos sacerdotes. Próximo. Respondendo, porém, quer dizer que o demônio fala na boca dos outros, então. Fala ou não fala? Tá, aqui tá falando, né? Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Imagina 7 caboclos tentando expulsar um demônio, e o demônio aparecer e falou assim: ó, eu conheço Jesus, também conheço o Paulo, mas não te conheço não. Então, peraí, como é que é isso? Complicado, né, irmão? Ficou com medo de expulsar o demônio aí, o demônio te envergonhar? Eu vou te fazer uma pergunta. Eu falei isso aqui numa aula, acho que foi na primeira ou na segunda aula. Eu falei assim, ó, os demônios, eles têm que saber o seu nome, eles têm que saber quem você é. E não é da boca para fora que eu estou falando isso, não. Eles conheciam quem era Paulo. Uma coisa é eles conhecer Jesus, sim ou não? Uma coisa normal é eles conhecer Jesus, a quem o nome foi elevado sobre todo o... Isso, qualquer demônio sabe quem é Jesus. Agora, Paulo é um comedor de arroz e feijão igual eu e você. Ou Paulo é maior do que alguém aqui? Está escrito na Bíblia que Paulo é maior? Não, ele falou que era o esterco do mundo, e que o mais pecador entre todos. Não quer dizer que eu também não seja, eu também sou, porque aquele que é encontrado aqui, o menor, será o... Então, só para você entender onde é que Paulo está, o tamanho da coroa dele, chegando assim, opa. Mas Paulo era igual nós. O que a gente é? Pecador, sujeito a errar, sujeito a pecar, sujeito a errar, sim ou não? Mas o demônio sabia o nome de Paulo, falou: eu sei quem ele é. Eu bem sei quem é Paulo. Eu bem sei quem é Paulo. Tipo assim, aquele cara ali, eu sei quem ele é. Ele não está falando de uma maneira simples, ele está falando: eu conheço bem o Paulo. Eu bem sei quem é Paulo. Eu não ouvi falar, não, esse cara deve estar atormentando muito aqui. E Paulo atormentava mesmo, que até quando ele mandava pano, os demônios saíam. Imagina o que os demônios achavam de Paulo, pastor Cláudio, se até os pedaços de pano expulsavam eles. Então os demônios sabiam muito bem. Mas por que esse versículo está falando que, mas vós, quem sois? Então vamos pontuar uma coisa aqui: qualquer pessoa pode expulsar demônio? Não. Aqui está dizendo que pode? Não. Qualquer pessoa pode expulsar demônio? Não. Mas então por que aqui não saiu? Por que aqui não saiu? Aqueles não saíram. Por que o demônio aqui não saiu? Por causa da forma que estava sendo expulso. Na forma? Ou seja, ele tinha juros em nome de Jesus. Então esse conjuro não serve. Não, eu acredito que é a forma. Mas se uma pessoa tem uma vida consagrada, o diabo tem que se submeter sim ao nome de Jesus. Então vou fazer a pergunta de novo: qualquer pessoa
Pode expulsar Jesus? Oh, perdão. Pode expulsar os demônios? Pode expulsar os demônios? Dentro desse texto aqui, eu faço pergunta para impactar. para deixar o povo, a galera, pelo menos você está participando da aula, ninguém está cochilando. Dentro desse texto aqui, Paulo, ele é bem conhecido, e Jesus é lógico que ele é o mais conhecido. Mas vós quem sois? Foi o próximo versículo. E saltando neles um homem que tinha um espírito maligno, assenhorando-se deles, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. O demônio arrancou a roupa deles e bateu neles. Então, às vezes você vai expulsar um demônio e sabe que o demônio vai te dar uma surra? Ele que está te expulsando? Isso aqui é muito sério, irmão. Isso aqui é muito sério. Então, vamos terminar esse assunto entendendo uma coisa. Esses homens, então, Dário, se esses homens tivessem falado assim, sai em nome de Jesus, aí saía? A vida, eu disse que a vida. Quando aquele jovem lunático caiu e os discípulos foram expulsar, não puderam. Chamaram Jesus, no canto perguntaram para ele, Senhor, por que não pudemos expulsar nós? Porque só esse tipo de demônio só com jejum. Com jejum e oração. Então, se eu só fizer muito jejum e oração, eu consigo expulsar. Não é um monte de jejum, eu acho que tudo tem que ter. Nós já falamos sobre isso aqui. Na Bíblia. Isso aqui é um pouco complicado, eu vou entrar com vocês. Como eu já disse, da primeira vez, mas aqui é um estudo e a gente coloca tudo na mesa. Olha que engraçado isso aqui. Se a pessoa expulsa no nome de Jesus, alguém já viu alguém expulsar uma pessoa no nome de Jesus, um demônio no nome de Jesus, e o demônio não sair? No nome de? E o demônio não? Agora eu vou colocar outra condição aqui. O versículo está em, eu já não lembro mais, mas procura para mim. Em teu nome expulsamos demônios. Coloca esse versículo aí para mim. Eu não me recordo mais, eu vi ele agora e já esqueci onde estava. Mas procura esse versículo aí para mim. Isso é no julgamento, né? É lá diante de Jesus. Diante de Jesus. Mateus, vamos lá. Mateus 7:22. Eu coloco tudo aqui na frente de vocês. E é bom quando vocês ficam assim que vocês aprendem. 7. Vamos ver a partir de qual aqui. E uma coisa que eu já tenho falado para vocês: não pega um texto sem o contexto. Nós não usamos texto sem contexto. Nós somos estudantes da Bíblia, nós lemos a Bíblia num texto, num contexto. E outra, nós temos que pegar ligações que concordam com o texto, fora do texto. Sim ou não? Sim. Então olha só, Paulo, Mateus está dizendo o seguinte, no verso 18, coloca no verso 18: não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Próximo. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos Então tem fruto, e tem árvore que dá bom fruto, e tem árvore que dá mau fruto. Próximo. Olha o contexto. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Então, peraí, nós estamos falando de quê? Entrar aonde? No reino. Qualquer pessoa que disser Senhor, Senhor, entra no reino? Não entra no reino. Mas aquele que faz a vontade do meu, só você ler lá João 14 e João 15, que vai falar sobre isso. Próximo. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então quem são essas pessoas?
Somente algumas pessoas aqui podem estar com a mente agora dando nó. Quem pode expulsar demônio? Esses aqui, próximo versículo. Então me direi abertamente, nunca vos apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Espera aí. Pessoas que expulsaram demônios, Jesus nunca conheceu. Pessoas que foram expulsar demônios e os demônios não saíram. Então quem pode expulsar demônio? E qual que é a forma certa de expulsar demônio? Esse todo mundo quer saber, né? Pastor Cosmo, quem pode expulsar demônio? Quem mesmo? Não, estou te perguntando. Expõe o que você pensa. A aula hoje está uma benção. Tem duas. Fala aí, pastor Cosmo. Expõe da maneira que o senhor acha. A aula hoje está uma benção hoje, pode expor. Eu sou ouvinte. Não, Dário, como é que expulsa o demônio? Como se expulsa? Uhum. Eu parto do seguinte princípio. O diabo já foi derrotado na cruz. Sim. Ele já foi derrotado na cruz. Ele só tem a autoridade que eu dou a ele para trabalhar o nome da minha vida. Então, se eu tenho a autoridade da cruz na minha vida, eu tenho autoridade para expulsar qualquer tipo de demônio, desde que a minha vida esteja de acordo com a palavra. Então você está me dizendo que para expulsar demônio a minha vida tem que estar de acordo. Sim, porque se eu não estiver, eu tenho pecado. Se eu tenho pecado, eu estou do lado dele. Como eu vou expulsar, o reino não se existirá. Mas aí é complicado. Você falou complicado porque quem não tiver em pecado. Porque você pega em todos os sentidos, em todos os instantes. Então complicou mais ainda. Não, com certeza. Porque eu estou falando isso para vocês porque é uma coisa que quase ninguém entende. Como que esses caras aqui, que Jesus falou, aparta de mim, expulsou então? Mas são crentes. Esses aí são crentes. Então, mas eles estavam em pecado, eles nem vão entrar no reino. Por isso foram afastados, porque crentes têm pecados. Mas expulsa demônios? Sim. Sabe por quê? Porque Deus não vai envergonhar o pastor que está em pecado. Deus não envergonha. E se pela autoridade que ele está pregando, pela palavra que ele estiver pregando, ele ordenar que o demônio saia, o demônio vai sair. Porque Deus não envergonha ninguém. Mas ele vai responder diante de Deus. Então, e agora? O crente mesmo então, porque você falou que era se eu não tiver em pecado, agora o pastor em pecado pode expulsar demônio. Pode, porque Então, Deus não vai envergonhar. Então pode estar em pecado e expulsa demônio em pecado. Depende da circunstância. Estou falando de envergonhar. Ele não vai te envergonhar na frente de uma igreja. É complicado isso aqui. É Complicado isso aqui. Mas eu vou. Vamos entender isso aqui. Vamos entender isso aqui. Isso aqui não é bicho de sete cabeças, não. Quem expulsa demônio? Quem tem autoridade para expulsar demônio. Quem tem autoridade para expulsar demônio? Os que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, que tem o decreto. A gente falou do decreto. E por que tem pessoas que têm o decreto e não expulsam? Por causa daquilo que você crê. Olha o exemplo que o Dário deu da pessoa que os discípulos foram expulsar um demônio, o demônio não saiu e Jesus foi dizer: olha, esta casta de demônios só sai com jejum e... Então peraí, vamos pontuar, que eu já ensinei isso aqui, mas eu vou pontuar de novo. É o jejum e é a oração que expulsa o demônio? Também não. É possível expulsar um demônio sem jejuar e sem orar? É possível. O que vai diferenciar? O quanto você crê. Porque o jejum e nem a oração expulsa o demônio. Qual que é a prova disso? Jesus é santo, está em jejum, 40 dias no... Tem alguém mais santo que Jesus? Tem alguém que cumpriu mais um jejum tão certo, 40 dias igual a ele? Tendo Jesus fome, quem aparece? O próprio. Ele nem mandou os empregados, não foi ele. Chegando lá, quem estava de jejum? Jesus. Quem é santo? Jesus. Mas, ou seja, o jejum não expulsou. Mas nem também a oração de Jesus expulsou. Eu creio, não está escrito na Bíblia, eu creio que Cristo, nosso Cristo, não estava ali vagando sem estar orando. Isso eu creio. Quem conduziu ele para o deserto? O Espírito Santo. Jesus está andando nas mãos do Espírito
Espírito Santo pelo deserto. Então, ou seja, o homem estava em espírito, em jejum e em santidade. Quem é mais santo que esse homem? Agora, por que Jesus disse que sem jejum e sem oração eu não consigo expulsar certas castas? Por quê? Meu Deus, olha o exemplo que eu vou dar para vocês. Existe o exército, já dei esse exemplo, eu vou dar de novo, que vai entender mais. Existe o exército filisteu, o exército de Israel e um vale. Os marimbondinhos estavam lá. Eles mandou quem? Mandou uma casta mais alta. Quem era a casta mais alta? O Golias, o gigante. E como que ele chegou? Ele chegou gritando e afrontando, porque ele é uma casta alta. Vamos dizer que ele tem uma alta patente. Só que a alta patente ele chega e amedronta. Ele chega e oprime. Quem continua sendo mais forte? Os filisteus ou o exército religioso? Israel é mais forte. Alguém tem dúvida? Está escrito na Bíblia que eles eram mais fortes? Quem estava com eles? O Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos. Mas o gigante, a casta, oprime. E o que eles ficou? Foram 40 dias escutando os gritos. Aqueles discípulos foram lá expulsar o demônio não sai. Por quê? Porque eles não têm poder, porque eles não têm autoridade, ou porque eles não creem em quem está com eles. Meu Deus. Tem alguém entendendo? Então olha só, o que vai diferenciar? Aí por que Jesus cita de propósito o jejum? Porque jejum é o que mata a incredulidade. E por que ele cita a oração? Oração é que me faz crer que Deus está comigo. Pelo amor de Deus, vocês nem anotam essas coisas. Hã? O que muda? O indivíduo continua sendo empoderado pelo próprio Jesus. Foi Jesus que deu o poder. Nós lemos versículos nas aulas passadas que foi dado-nos poder para repreender todo o poder das trevas. Eu até brinquei assim, algum parcial poder, não, foi todo o poder. Todo o poder. Não tem capeta nenhum que é grande demais ao poder que Deus nos deu. Não tem. Mas vai ter uns que você vai gritar e falar, sai, e ele vai resistir, porque nós falamos sobre isso. O que ele é? Ele é valente. Está escrito? Tá, ele é valente. Foge de briga? Não foge. Aonde está escrito na Bíblia que ele foge de briga? Ele não foge de briga. Esse tem uma coisa que ele não perdeu, os demônios. Irmão, demônio, um capetinho atentado, você fala para isso aí, fica lá estribuchando. Por quê? Ele está te provando. E você tem que fazer o quê? Recuar? Não, aí que você tem que ir para cima. E em nome de Jesus você sai agora, e ele vai estribuchar mais, ele vai estribuchar mais. E por que nós entramos nisso? Eu vou entrar em outra coisa que nós vamos entrar mais para frente. E eu falei isso para o André e para o Guilherme na aula passada, na aula retrasada, eu acho, lá fora. Eu falei assim, olha, você tem uma casa, tá? E você vendeu a casa, e a pessoa não te pagou. Você vai lá e cobra ela não te paga. Você vai lá no advogado e entra no processo. O juiz vai e manda uma notificação. O cara que comprou sua casa pega a notificação, olha a notificação, vê, olha, você tem que pagar a casa pro Dário. O cara vai pegar a notificação, rasgar e jogar no lixo. Vai dar o tempo determinado, o advogado vai fazer o quê? Vai entrar e vai... Cadê? Como é que fala de novo? Não, aí ele vai entrar com uma... Você vai para uma ação outra vez. Recurso. Vai entrar com recurso, obrigado. Ele vai entrar com recurso. O cara continua lá sem pagar. E o advogado entra com recurso, dando X tempo para pagar a casa. O que o cara faz? Não paga. O que o advogado vai fazer? Volta no juiz, fala, juiz, ele não pagou no tempo determinado. Então agora eu executo. Tira de dentro e põe a casa para vender.
E agora coloca a casa para vender, e quando vender o dinheiro chega na conta em juízo, e o juiz entrega o dinheiro para o dono do dinheiro. Por que eu estou dizendo isso? Porque você vai no diabo, no demônio, uma vez, e não quer dizer que ele vai te entregar a casa. Você vai nele 2 vezes, e ele não vai te entregar a casa. Você vai nele 3 vezes, até que ele seja vencido. E o que acontece? Eu vou contar outro exemplo. Esse exemplo, eu não sei se eu li num livro, eu acho que eu li num livro, ou eu ouvi, eu não lembro. Mas era um grande pregador lá nos Estados Unidos. Se alguém ouviu, fala aí se ouviu. Ele era um grande homem usado para milagres, em cura. Ele era usado em muitos milagres em cura. Igual está escrito ali, ó, em cura. Você pôs o versículo lá? E ele estava lá orando e tinha uma mulher cega, tinha uma senhora que era cega. E ele, todas as vezes, ele orava para um monte de gente que levantava da cadeira de roda, a gente era curado de uma coisa, curada de outra, os demônios eram expulsos. E ele orava para essa mulher e falava: Senhor, restaura a vista dela em nome de Jesus. E acontecia o quê? Nada. E era aquelas cruzadas, eram os tempos das cruzadas, as grandes cruzadas que tinha lá nos Estados Unidos. Teve a outra cruzada, eram 7 cruzadas. Teve lá os avivalistas nos Estados Unidos, era muito assim, era tantas cruzadas, teve na Inglaterra, teve na Europa inteira, teve nos Estados Unidos, e um pouco aqui no Brasil. Quem participou muito disso foi o nosso príncipe aí, Billy Graham. E ele ia lá, expulsava e nada. Primeiro dia nada, segundo dia nada, terceiro dia ele falou: não vou mais orar por essa senhora. E aí dizendo ele que o Espírito Santo não ora, continua orando por ela. E ele foi lá e expulsou aquela cegueira dela. Sabe o que aconteceu? Nada. 4º dia, 6º dia, no 7º dia ele estava envergonhado. No 6º dia, eu esqueci de contar um detalhe, no 6º dia ele chorou. Ele chorou antes de ir lá, ele clamou lá a Deus, falou: Deus, o que está acontecendo? O Senhor não me chamou para curar? O Senhor não me usa para curar? Por que eu não consigo curar aquela senhora? Por que o Senhor não me usa para curar? Ele chorou. E sabe o que o Espírito Santo falou para ele? Só continua não. 7º dia, ele não queria orar. A mesma senhora aparece lá na frente, cega, ora por mim. Ele foi e colocou a mão na cabeça da senhora e falou: Senhor, em nome de Jesus, seja restaurada sua visão. Amém, agora, amém. A mulher abre os olhos e começa a ver. E na hora que isso acontece, abre o mundo espiritual, abre aqui a visão dele espiritual, e Deus mostra um polvo de 7 tentáculos saindo da cabeça da mulher. Quer que eu te explique? Todos os dias que ele orava, um tentáculo caía. Um tentáculo caía, outro, 4, 5, 6, 7. Eram 7 tentáculos. E se ele tivesse detido na terceira, a mulher continuaria cega. Jesus vai chegar em Gadara. São 2 evangelistas que contam essa história. Em uma versão dá para você ver que Jesus chegou, expulsou, falou e saiu. Mas na outra versão, você vai ver que Jesus, ainda antes de chegar, ele já tinha expulsado o demônio. E a Bíblia vai falar que Jesus, os demônios chegam em Jesus e ainda perguntam: o que temos nós contigo? E Jesus pergunta: qual é o teu nome? Por que ele pergunta qual é o teu nome? Porque Jesus já tinha expulsado. E os demônios estavam lá ainda. Peraí, mas Jesus não tem todo o poder? Tem, ele tem todo o poder. Mas quando Jesus expulsou, saiu um que estava na frente. Saiu um. Os demônios obedecem ao pé da letra. Sai em nome de Jesus. Sai. Mas continua lá ainda 1000 demônios atrás. Aí o que Jesus pergunta? Olha o ensinamento de Jesus para nós. Isso aqui é muito espiritual. Ele ensina: qual é o teu nome? O meu nome não é um nome em legião, não. Nós somos muitos. Não existe demônio chamado legião, existe vários demônios. Nós somos muitos. Jesus falou assim, aí ele nem falou. Ele já sabia que a casa dele tinha caído, porque ele já tinha entendido. Jesus já tinha entendido. E se está escrito na palavra, para a gente ter esse discernimento. Que às vezes vai expulsar um demônio, mas tem mais 10 lá dentro.
E aí você vem cá, expulsa, sai, em nome de Jesus, saiu. Mas a pessoa volta para casa demoniada. Mas o que aconteceu? Jesus vai e ensina. Qual é o teu nome? Quantos está aí dentro? Somos muitos. Aí os demônios já viram que a briga tinha acabado, que eles não tinham mais para onde correr. Olha, tem ali uma manada de porcos, permita-nos entrar neles. Jesus falou: pode ir. Entrando-se os espíritos imundos numa manada de porcos, eles precipitaram no abismo, no precipício, no abismo, dependendo da pessoa. Conseguiu entender essa coisa? Ou seja, às vezes a gente vai expulsar um demônio e tem mais do que um. Às vezes a gente vai orar por uma cura, tem mais de um. É esse tipo de coisa que nós estamos falando. Agora, quem expulsa o demônio é quem tem decreto. Quem tem decreto é quem tem aliança com Jesus. Glória a Deus. Por que aquele texto que nós lemos aqui em Atos está dizendo assim, ó, eu sei bem quem é Paulo, eu conheço Jesus, eu sei bem quem é Paulo, mas vós, você não é batizado, não te conheço, você não tem princípio, você não anda debaixo da palavra. Está conseguindo entender isso aqui ou não? Glória a Deus. Você não tem aliança, você não tem pacto. Porque aonde que nós aprendemos? Onde foi a primeira expulsação do demônio no Novo Testamento? Nós aprendemos isso. Jesus expulsou o primeiro demônio aonde? O próprio demônio no deserto. O que ele falou? Vai-te. E o que o demônio fez? E eu perguntei para vocês, aonde o demônio voltou até Jesus? Qual parte do Novo Testamento que fala que o diabo voltou até onde ele estava? Voltou? Falou na boca de Pedro, mas o próprio diabo, igual foi no deserto, não está escrito na Bíblia que ele voltou lá. Não está escrito. Eu não achei ainda, se você souber. Falou na boca de Pedro. Ele falou, para trás de mim. Mas o próprio Satanás, mesmo a Bíblia não conta que ele apareceu lá. Como apareceu? No deserto. Só tem uma parte que ele diz assim para Pedro: Pedro, Satanás pediu você andar contigo. Sim. E eu não permiti. Sim. Quando te converter. Mas não fala que ele apareceu para ele. Estou dizendo assim, explicitamente como naquele dia do deserto. Não tem. Agora, vai-te, ele foi e acabou. Por que o capítulo fala que o diabo vai sair de nós? Sujeitai-vos a e resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Esse é o mandamento. Como os demônios saem? Quando eu estou sujeito à palavra. Eu vou falar, eu acho que eu não sei se eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir. Qual que era a diferença de Jesus para os fariseus? E está escrito. Quando Jesus pregava, está escrito bem assim, ó, este prega, mas não como os fariseus. Este prega como quem tem autoridade. Qual que é a diferença? Os fariseus não submetem a palavra. Jesus se submeteu a toda a palavra. Quem tem autoridade? Quem se submete à autoridade. Pelo amor de Deus. E são princípios da palavra. Quem exerce a autoridade? Quem segue a autoridade. Quem tem princípio de autoridade. O próprio Deus encarnado, chamado Jesus de Nazaré, se submete à palavra, ele se coloca debaixo da palavra. Quem tem poder contra os demônios? Assim está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. A palavra. E por que o diabo sai? Porque Jesus está debaixo dela. Porque ele pulou do templo? Pulou do pináculo? Por que ele não pulou do pináculo? Porque ele se sujeita à palavra. Porque ele disse, mas também está escrito: eu me submeto. Não tentarás o Senhor teu Deus. Eu me submeto. Como é que o demônio vai brincar com a cara da gente? Se você chegar nele, e eu vou dar um exemplo de novo da aula passada. Você tem um nome de caloteiro. E o seu vizinho sabe da sua dívida, ou talvez você deve o seu vizinho. E o seu vizinho vai chegar na sua casa às 6 horas da tarde depois do trabalho, junto com você. E o seu vizinho vai apontar o dedo na sua cara e vai falar: você é um caloteiro, você não paga. Aí você quer usar de autoridade, você é crente. Rapaz, eu te repreendo em nome de Jesus. O vizinho vai sair? Não sai.
Quando paga? Você não tem poder para expulsar nem o vizinho, quanto mais o diabo. Mas por que o vizinho está te atormentando? Porque você não tem princípio. Você não vive o que prega. E vou te falar, o crente vai ser mais cobrado sim que o ímpio. Vai, é normal. Vai falar assim, mas por quê? Porque depois que eu virei crente, todo mundo falando, mas você é crente, você não pode fazer isso. É verdade. O mundo quer ver alguma diferença na sua vida. Posso contar rapidinho uma experiência que eu tive Irmã. de discussão de demônio, que eu não tinha entendido até essa aula de hoje, que hoje meus olhos estão sendo abertos para entender por que as coisas... Dá para guardar, não? Por fim, guarda ali. Tem tanto conteúdo ainda. E já é 9 horas. Me ajuda a hora que faltar 10 minutos. Pra você contar. 10 para 9? 10 para as 9h30. 9h20. Me ajuda aí. Amém ou não? Amém. É muito conteúdo, irmão. Nós não deu conta de chegar nem no começo, no meio da aula. Mas deixa eu terminar uma coisa aqui. Você aqui foi entendido? Você vai expulsar demônio, sim ou não? No nome de quem? No nome de Jesus. Você vai duvidar que você tem poder? Não duvida que você já tem autoridade, porque senão o diabo vai brincar com sua cara. É só você não duvidar. Perfeito. Você tem que crer. Crer em quê? Eu tenho a patente. Então eu dei o exemplo do Golias. Golias era pequeno perto do exército. Golias era pequeno perto do dedo de Deus. Mas eles temeram. E se eu temo, o diabo ganha espaço. E se o diabo ganha espaço, ele te espanca. Amém ou não? Eu já tive experiência já, irmão, com expulsar demônios. Que eu vi um cara jogar uma pessoa longe, mas é longe. Daqui aí onde está a Andréia aí, ó. Tá na mentira. Não, mentira não, vai lá ver. Jogar longe. As cadeiras da igreja voavam assim de um lado para o outro. Juntaram 5 caras e não deram conta de pegar. Aí por que eu sou o poderosão? Não sou poderosão não, eu peguei na canela dele. Eu consegui pôr a mão na canela dele, com uma mão na canela dele, ele ficou assim, ó, quietinho. Chegou o outro, colocou a mão na cabeça e saiu. É porque eu sou poderoso? Não, é porque eu não duvidei. A única diferença que vai fazer é não duvidar. Por que tem muita gente que você vai orar na cabeça e a enfermidade não vai curar? Porque você não tem poder? Porque Jesus não tem poder? Jesus deixou de operar maravilhas e o poder dele? Não, ele não deixou de fazer isso. Só porque você não crê. Ou também a pessoa, aí nós já falamos disso, que talvez vai ficar para outra aula, a questão de princípios legais que a pessoa está dando para aquela enfermidade estar nela. Isso aí é outra história, talvez nós vamos falar na próxima aula se der tempo. Amém ou não? Tem pessoas que você vai expulsar uma doença dela, uma enfermidade, e a doença não sai, não é porque você não tem fé, nem porque Jesus tem poder, é porque ela tem uma legalidade. Uma das legalidades que eu falei aqui, que eu até dei um exemplo aqui, uma mulher que estava sentindo dores nos ossos, dores, eu fui expulsar, sabe o que aconteceu? O Espírito Santo revelou o quê? Que ela não perdoava. E ela disse, eu não perdoo. Se ela não perdoa, continua a dor. Ah, mas você tem pouca fé? Não, quem não tem pouca fé, não é o que tem pouca fé. Ela que não tem um princípio para ser curada. Porque a dor dela é a falta de perdoar. E aí, Deus pode fazer alguma coisa? Só quebrar o coração dela mais alguma vez. Mas Jesus não vai pedir perdão por ela. Isso ele não faz. Isso ele não faz. Jesus não vai se arrepender por ela. Não. O que ele tinha que fazer, já foi feito. A parte que cabe a mim, que é eu me arrepender, eu ser quebrado e pedir perdão, isso aí cabe só a mim. Jesus não faz isso. Amém, gente? Então, eu tenho mais meia hora. Eu tenho mais meia hora. Abre, por favor, em Mateus 16, verso 18, para a gente encerrar essa parte. Eu vou passar essa apostila para vocês. Mateus capítulo 16, verso 18. Tem uma irmã
Glória a Deus. Boa noite. Olha lá. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, ou Hades, não prevalecerão contra ela. Próximo. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra, esse versículo eu já falei que está errado, não é assim, será ligado, exatamente. Será ligado no céu como se no céu fosse por último, mas não, no céu terá sido ligado no céu. E tudo o que desligares na terra, terá sido, está errado, sabe o que tiver, você pode corrigir, está errado, será desligado no céu. Será está errado. Terá sido. Terá sido. O certo é terá sido. Essa versão aqui já falei que ela está errada. A gente já falou sobre isso na outra aula. Quer um versículo que está muito errado? Eu vou fazer uma pergunta, não falo. Aquele versículo fala bem assim, ó. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Me explica aí. Esse é um versículo que, se eu der conta de explicar ele desse jeito, eu vou tirar o chapéu. O versículo é assim: muitos são os chamados e poucos são os. Como é que eu discerno? Sérgio, faz alguma coisa. Um bolinho aqui, velho. Bolinho. Vou encher você. Como é que está escrito esse versículo no original? Faz sentido eu falar assim: muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Que sentido que faz esse texto? Dário? Lendo desse jeito, é igual esse versículo aqui. Se eu ler esse versículo aqui do jeito que ele está aqui, eu vou falar que o que eu mando aqui na terra, eu dou ordem no céu. No caso, no que você quer, no que está escrito, muitos são chamados como os escolhidos, muitos são chamados para a obra. Mas poucos são escolhidos para. Não tem coerência. Não dá para você explicar esse versículo. Agora eu te explico esse versículo como ele está escrito no grego. E como que ele está escrito no grego? Muitos foram chamados e poucos os seguiram. Mudou tudo. E tem uma. Não muda muita coisa, não, mas poucos decidiram ir. Por causa dos 500 que o viram subir e dos 120 que permaneceram no cenário. Isso serve para, sabe qual é o versículo? Para muitos discípulos que acompanharam Jesus, e muitos deles disseram assim: quem poderá suportar este sermão, esta palavra? E o que aconteceu? Poucos são os que decidem seguir. É muito simples esse versículo. Muitos, irmão, Jesus saiu chamando a galera, muitos são chamados. Mas é ensinado errado. Mas é ensinado errado por causa que o povo pensa que Jesus era brasileiro e falava português. Mas não é. Jesus ele nasceu lá em Belém de Judá, falava e não comia arroz, feijão nem mandioca. Ele era outra história. Contexto geográfico, histórico é outra história. Não é Belém do Pará. Então, também não. Então, como é que eu vou entender os textos? Quem tem fome vai buscar. E eu tenho aquilo que o Espírito Santo me ensina e o que eu aprendo, eu passo aqui para você. Porque tem muita coisa que a gente não faz nem sentido, nem você entendeu e passa para frente. Agora, o que faz sentido? Faz sentido que muitas pessoas são chamadas para o Evangelho. Mas Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Pega o seu pedacinho de graveto, seus 2 gravetinhos, e siga-me. Para onde Jesus está indo? Eu canso de falar isso aqui. A cruz. Jesus não está indo para outro lugar, ele está indo para a cruz. Fazer o que na cruz, irmão? Passear lá no Gólgota, não morrer. Crente pensa que vida com Jesus é viver, não, é morte. A Bíblia fala que é morte. Porque aquele que perde, ganha.
O que a pessoa vem para a igreja achando? Vou começar a minha vida agora, irmão? Não, sua vida tem que ser um desastre, sua vida tem que acabar. Eu falei isso lá na igreja lá, eu falei para o povo assim, ó, profetiza em nome de Jesus, você perca o controle de tudo. Eu acho que ninguém vai falar nada, né? Mas meia dúzia você falou glória a Deus, eu falei que você não está acreditando no que está escrito. Quando você fala da boca para fora, não vivo mais eu, você é um treta. Paulo falou, não vive mais? Se Paulo não vive mais é porque ele perdeu o controle. Ainda falei o exemplinho da musiquinha, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos. Mentira, você ainda está com a mão na nau guiando o barco. Quando você perde o controle de tudo, quem está dirigindo? Jesus. Aí você vai chegar no lugar certo. Então profetizei na vida do povo lá, eu profetizo que você perca o controle de tudo. O povo falou assim. Eles não sabiam se eles davam glória ou se eles abaixaram a mão. Mas eles deram glória, o povo entendeu. Porque é necessário que a gente perca o controle de tudo, sim. É necessário que o Fábio morra mesmo. É isso mesmo, o evangelho é isso, morreu. Cadê o Fábio? Não tem Fábio aqui mais não. Acabou. Aqui é Jesus agora, Filho de Deus. É esse aqui, a nova criatura. Glória a Deus. Porque se for o Fábio ainda, irmão, o Fábio você sabia para onde ele ia, né? Você sabia para onde ele ia. Todo mundo sabe para onde você ia, né, Guilherme? Porque aquele irmão estava indo de 360 por hora. Ia pegar aquela curvona assim. Ia pegar a curva assim, carregada assim, bitrem. Naquela curvona assim, daquele espinhadeiro. Ia cair lá e acabou. Aí Jesus vem no meio do caminho, chama a sua atenção, põe uma sarça queimando de frente de você e fala assim, ó, siga-me. Ei, irmão, aí o siga-me é que eu quero ver. Tem alguém aí, irmão? Nós já estamos no texto? Deixa eu ver aqui onde é que, até onde é. É 18 e 19. Exatamente. Eu te darei a chave. Volta o versículo, por favor, para a gente terminar essa parte. E também eu te digo que tu és Pedro. E sobre essa pedra edificarei minha igreja. Não vou entrar nesse aqui mais, vocês já estão cansados de ouvir. E as portas do Hades. Quem está no inferno? Tem alguém lá? E as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Ou seja, para onde é que as pessoas vão se elas não tiverem encontro com Jesus? A primeiro lugar que elas vão passar, lugar de tormentos, que é o Hades. Sim ou não? Sim. Agora, eles iam para lá se você deixar. Se você não deixar, eles não vão mais. É agora que você quer que você entenda. Sabe por que Jesus ele deu autoridade sobre as portas do Hades? Porque agora você decide quem entra lá. Eita Deus, hein? Agora eu quero ver, hein? Não é Jesus que decide quem entra lá, ele deu para o homem. Sabe quem que é a autoridade? Da igreja. Agora nós é que decidimos quem entra no Hades e quem não entra no Hades. Por quê? Porque nós agora interrompemos a descida dele para o Hades. A gente fala, ó, tem um outro lugar para você ir. Novidade de vida. O seu lugar agora é no paraíso. Muda a sua rota. Você estava diretamente descendo para o Hades. Agora eu quero que você volte. Eu quero que você vire e vá para o céu. Esse poder está na mão de quem? Da igreja. E as portas do Hades, as portas do seio do Sheol, que fala no Antigo Testamento, não prevalecerão contra ela. Ou seja, essas portas não têm mais poder contra nós. Porque se você não vai até essa pessoa, ela já está determinada a ir para lá. O passaporte já foi carimbado, a passagem foi comprada só de ida. E entenda isso, a pessoa que não conheceu Jesus já está com o passaporte carimbado já com Hades. Ninguém precisa comprar passagem para ela, não precisa fazer nada. Ela não precisa fazer nada para ir para lá. Se ela não fizer nada, ela vai para lá. Se a luz não chegar nela antes, ela vai diretamente para lá, sem ninguém fazer nada. Agora, se a gente fizer, a gente tem poder para arrancar ela de lá. Você está entendendo isso aqui, não está? E por que antes ele falou da porta do inferno, ele falou da chave do reino? A pessoa vai direto para o reino? Não, o reino tem porta.
E quem tem a porta? Quem tem a chave? Volta no versículo anterior, que fala da chave. Eu te darei. Não, não é nessa, não é? É no 19? Põe lá. E eu te darei as chaves. Nós temos as chaves. Isso aqui é muito forte, irmão. Você tem que entender isso aqui. Não, irmão, a Nova Jerusalém tem 12 portas. Meu Deus, hein? Tem muitas portas e janelas. E nós temos as chaves. Nós temos um chaveirinho pendurado aqui na calça, assim, ó. Chaveiro do reino. Glória a Deus. Glória a Deus. Você é encarregado de levar muita gente para lá. Nós somos encarregados de despojar o inferno e povoar o reino dos céus. Esse é o nosso chamado. Então, encerrando isso aí, ficou alguma dúvida aqui, irmão? Se tivesse, anota para falar daqui uns minutinhos. Eu quero ir com você. Eu acho que não vai dar tempo. Mas deixa eu ir com você ali. Vamos fazer uma viagem. Abre, por favor. Vamos fazer uma rápida passagem aí. Por alguns textos. Marcos 7,32. Vamos lá, rapidão. Vamos os textos rapidão, só para a gente falar alguns nomes aí. Marcos 7,32. Rapidão. Não era esse texto. Qual que é o texto? 7,32, mas nós vamos nele também. 7,32. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E tirando-o à parte, entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, cuspindo-lhe, tocou-lhe na língua, e levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efata, isto é, abre-te. E logo se abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Você está aí ou não? Estou te falando de uma das coisas que Jesus expulsou. Volta lá no 30 e... Volta 2. Um surdo que falava dificilmente. Não, é 32 mesmo. Um surdo que falava dificilmente. Eu vou pegar outro versículo aqui para nós. Nós estamos falando dos espíritos. Vai no mesmo Marcos em 9:25. 9 verso 25. Olha aí. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo. Esse espírito aqui é mudo e surdo. Quem é mudo e surdo? O espírito. Eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Viu como é que expulsa o demônio aí? Jesus está te ensinando. Espírito mudo e surdo. Eu ordeno. Ele não é pedir, não é dar licença, demônio. Eu te ordeno, sai dele e não entres mais. O que eu estou querendo dizer, que você já está anotando em alguns versículos, que o espírito causava surdez e mudez. Tem um texto que está em Lucas, eu acho que é Lucas 4, que vai falar da mulher encurvada. Me ajuda aí. Se é Lucas 4. Não, acho que não é Lucas 4 não, mas é em Lucas. Ou é Lucas 9, eu já não lembro mais. Ajuda aí no texto. Eu não gravo todos os textos não, irmão. Da mulher, a mulher encurvada, há 18 anos. Quem achou? Não, eu falei que está no 4, mas pode estar em outro lugar. Mulher encurvada, 18 anos, a mulher encurvada.
13. Eu sabia que estava na Bíblia, irmão. O capítulo certinho, versículo 13, 10, né? 13, 10. Olha lá. E estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Está vendo aí, Thaís? Para mim não existe enfermidade sem ser espiritual. A pessoa era muda e surda, Sérgio, mas era um espírito que estava sobre ela, que estava nela. A mulher que estava encurvada 18 anos. Quem que era? Era a mulher que estava. Não, o espírito fazia com que a mulher ficasse encurvada. Havia já 18 anos e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar. Irmão, não podia de modo algum significa, sabe o quê? Se ela fosse no médico, se ela fizesse qualquer coisa, de modo algum, de maneira nenhuma, essa mulher, tudo que ela tentasse, não endireitava ela. Aí vem um homem chamado Jesus. Próximo. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Próximo. E pôs as mãos sobre ela. Por que a gente às vezes ora para expulsar demônio com as mãos? Porque Jesus pôs a mão. Tem como expulsar demônio sem pôr a mão? Tem também. Mas se Jesus pôs a mão, também põe. Se tiver gente com a mão, vamos pôr. Se não tiver, expulsa de longe que sai também. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Jesus foi lá e expulsou o espírito que encurvava aquela mulher. Olha só o que nós estamos entendendo nesse estudo: espíritos que provocam enfermidades na carne. É forte, irmão? E quantas pessoas, irmãos, isso aqui é muito forte. Agora, o próximo versículo, que é um princípio que era para outra aula, mas não sei se vai dar tempo. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar, nesses pois vinde para ser curados e não no dia de sábado. Esses caras vão te falando. Próximo. Não é isso que eu quero dizer, não. Respondeu-lhe, porém, o Senhor disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não leva a beber? E não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado. Na verdade, vamos voltar, se der tempo, 13:10, né? Volta um pouquinho. Não vai dar tempo, é muita coisa. Amém. Vamos deixar para a próxima aula isso aqui, porque eu queria entrar nisso aqui. Eu vou explicar por que essa mulher estava encurvada. Eu vou explicar na próxima aula. E é um princípio muito forte que nós vamos aprender, mas vou deixar para a próxima aula, que eu vou ter que entrar em outros textos, vou ter que entrar em Ezequiel, vou ter que entrar em outros textos, não vai dar tempo. Nós só temos poucos minutos. Então, vamos fechar para a pergunta. Quer dizer, vamos fechar a aula e abrir para a pergunta. Amém? Marca aí onde a gente parou aí. Coloca no caderno aí, continuar falando da mulher encurvada, para me lembrar. Para a gente partir daí na próxima aula. Amém? Escreve aí e vamos para as perguntas aí. Claro, se eu der conta de explicar, né? Nós vamos explicar isso aí na outra aula. Pode mandar. A questão de gritar, porque tem muita gente que grita na hora de expulsar, na hora de fazer alguma coisa. Tem pessoas que não é de gritar, por exemplo, eu vou de mim mesmo. Para mim chegar a gritar, eu tenho que estar muito revoltado, muito, até irado. A questão do grito, a pessoa chegar lá e ficar gritando, que tem mais no mundo, influencia uma coisa, representa a autoridade, mostra para ele que você tem uma autoridade. Na aula passada a gente falou sobre isso, não foi? Tá? Na aula passada? Gritar não representa nada. A autoridade não se impõe por tom de voz. Agora, eu vou te explicar algo que eu ia até explicar dentro dessa mulher aqui.
A Bíblia vai falar que Jesus se compadeceu das pessoas que não era pastoreada. Ele se compadeceu. Uma pessoa que se compadece, ao mesmo tempo que ela se compadece, ela está revoltada com a situação. Eu vou te falar uma coisa para você, que quando eu vejo uma pessoa endemoniada e o demônio fazendo festa, eu fico revoltado. E é normal ficar, sabe por quê? Porque você está indignado com aquilo. E o normal é que você fique indignado, de maneira a não aceitar que aquela situação continue. Não estou dizendo que é certo nem que é errado, mas as pessoas quando entram no espírito ali de revolta, porque o cristão entra nesse espírito. E revolta o que é? Não aceita essa situação. E aí você grita. Mas não tem nada a ver com autoridade. Tem a ver com que você entra naquela... Você fica furioso mesmo. Jesus ficou furioso. Ele meteu o pé, o chicote, saiu quebrando pé, cadreira, voando, soltando as pombas do povo, tudo, quebrando tudo. Aí ele estava tranquilo ali. Não, ele estava furioso, irmão. A Bíblia vai falar que o zelo pela obra, pela casa, o consumiu. Imagina o que é consumir. O cara ficou, irmão. E ficou. Do jeito que ninguém segurava ele. Um homem, na estatura de Jesus, queimando as mesas. Não é mesinha de plástico que ele virou, não. É mesa, irmão. É mesona pesada, a mesa dos cambistas, era mesa grande, pesada de madeira, tora. Ele pegou assim e quebrou aquilo, pegou um chicote da mão do cara. E Jesus não dava um chicote, ele tomou o chicote de uma pessoa e sapecou o raio, como a gente diz aqui no Goiás, irmão. Porque o zelo pela tua obra, pela tua casa, o consumiu. Imagina, você está consumido. Mas se a gente falar baixo com autoridade, O tom da voz. Tá na... Primeiro, claro que você tem que ter fé. Segundo, você tem o poder e a autoridade. Então é só exercer. O policial precisa gritar para dar voz de prisão? Não é para falar assim, você está preso. Porque aquele dia o senhor falou no ouvido da pessoa. O senhor foi expulsado. Irmão, já cansei de expulsar demônio no ouvido. Ninguém viu. Tem gente que já expulsou demônio que o cara nem viu que estava endemoniado. Por quê? Por que eu vou dar ibope para o capiroto? Não tem que dar ibope. Tem lugar que vai acontecer deles tribuchar, e é para a glória de Deus, porque todas essas manifestações é para a glória de Jesus. É para manifestar que o poder dele está na casa, e que nós ainda temos esse poder que Jesus deu. Mas tem lugar que você vai, e eu cansei de fazer isso. E o demônio fala assim, sai, no ouvido. Se não sair, pergunta não, porque pode ser que tenha mais. Aí é que tá, naquela hora que você viu isso acontecer, eu falei, o Espírito Santo me revelou por que não saiu. Antes de perguntar. Não, quando eu perguntei, eu falei, sai. Eu expulsei e não saiu. Ela não estava possessa, ela estava com opressão. Aqui a gente falou na outra aula. Ela estava com opressão. E eu falei para sair e não saiu. Mas o Espírito me deu a direção. Qual a direção? Você sente muita dor nos ossos e no seu corpo todo. Ela falou sim. Ela falou, eu sinto dor nos ossos e no corpo. Ou seja, exatamente o que o Espírito Santo revelou, ela confessou. E eu falei mais, falei assim, mas você não dá perdão. E ela falou, é verdade, eu não consigo perdoar. O Espírito Santo jogou na cara dela. Isso aqui ela falou, não consigo. Então eu falei assim, pois a senhora vai continuar com a sua dor. Aí é que tá, não é o meu poder e a minha autoridade, é a vontade dela. E a vontade dela está acima desse poder. Nós podemos orar para quebrar. Agora o que nós temos que orar é para quebrar a resistência no coração dela. É o que nós vamos entrar em outras aulas, que é as fortalezas da mente, que tem que ser derrubada. Era para dar tempo nessa aula, estava aqui no script, mas não... O senhor falou ali, eu percebi que eu tenho um monte de bloqueio, mas Você tem um monte de bloqueio. Mas é igual disse, e volto a dizer, peça a Deus no momento discernimento, para você lidar, porque há situações e situações. Peça sempre o Espírito Santo, Senhor, me dá discernimento. O Senhor Jesus, quando chegou naqueles gadarenos, ele teve discernimento, ele entendeu, não tem só um demônio aqui dentro. Então peça discernimento, porque Deus, o Espírito Santo te dá a direção. Por que ela está assim? Por que ela continua assim, mesmo eu tendo orado? Então pede discernimento que o Espírito Santo dá. Então fica aqui para todos, peça discernimento. Talvez não vai ter tempo na hora de pedir, mas como você teve tempo de a gente estava orando aqui para uma pessoa, já falei isso aqui, e a pessoa também não colocava para fora ali aquilo que ela estava querendo pôr para fora,
E o Espírito Santo dá discernimento, a pessoa não libera perdão também. Nós temos encontrado muitas situações semelhantes, que é pessoas que não liberam perdão, aquilo fica dentro, fica agarrado, porque a própria pessoa está tendo aquilo como um bicho de estimação. Se a pessoa não tomar uma atitude, não acontece. A mulher do fluxo de sangue, ela tomou uma atitude de ir até Jesus e tocar nas vestes de Jesus. Nós temos que ter atitude para ser liberto. Amém ou não? Amém. Então tem pessoas que nem se você quiser libertar ela não quer ser libertada. Porque uma cadeia espiritual é a falta de perdão, a falta de assumir, a falta de submissão. Eu vou falar sobre isso aqui na próxima aula. A falta de submissão ao sacerdote te causa demônios. Sabe por que o Saul estava endemoniado? Tem um porquê da Saul estava endemoniado. E nós vamos falar sobre isso na aula que vem. Presbítero, só uma palavrinha rápida, falando de discernimento, como o senhor colocou aí, eu pastorei uma igreja em Santo Antônio do Tauá, interior do Pará, e por 3 dias uma moça endemoniada. Chamaram o pastor da Assembleia de Deus, ele ficou lá até meia-noite, não resolveu, foi para casa, chamaram da quadrangular, não resolveu, foi para casa. Eu estava jantando, meu obreiro falou assim, pastor, eu falei que o senhor ia lá, eu falei, não devia, você me perguntou se eu ia ou não orar por ela, porque isso aí não é problema meu, ela é da quadrangular, tudo bem, mas eu falei que o senhor ia, eu fui. Quando eu chego lá, já isso estava acontecendo há 3 dias, a moça endemoniada rolava no chão, um monte de homens segurando ela de um lado para o outro. Quando eu cheguei lá, já me conheciam, eu tinha 1 mês lá no local. E eu cheguei, a moça veio já rolando na minha direção, e os rapazes já vieram, já agarraram, segurando ela. Eu falei, larga, tira a mão dela, deixa, se afasta. Aí eu olhei para ela assim, eu falei, senhora, quem é a mãe da menina? Sou eu. Me arranja um pouco com água gelada, por favor. Eu estava jantando, o rapaz me tirou da minha janta para vir aqui resolver isso. Arranja um copo com água para mim. Já até imagina a história. Aí ela trouxe um copo de água gelada, eu cheguei e joguei no rosto da moça assim. Aí ela se assustou. Desendemoniou na hora. Eu falei, ela não tem nada, ela só gosta de ser alisada pelos homens. Eu vou voltar para jantar. Posso? Eu vou Ó, isso aí que você... Não, isso aí, tá vendo? Isso aí é uma verdade. Aconteceu uma coisa semelhante lá em Portugal. 2 homens endemoniavam no culto. Eram 2 homens, e os 2 eram amigos. Os 2 endemoniavam um do lado do outro. Endemoniavam e rastejavam igual cobra debaixo das cadeiras da igreja. E eles iam debaixo das cadeiras da igreja lá, e de costa, deitado de costa, assim ó, igual cobra. E todo mundo sai, nada. Aí teve um dia que o pastor presidente dessa congregação foi, e quem está contando é o pastor presidente. Ele foi e viu a situação acontecendo no dia que ele estava lá. Ele olhou que lá de longe assim, ele contou, ele desceu do púlpito, arrancou o cinto e sapecou o cinto nos caras. O demônio saiu deles na hora, ele já sentou na capa, vocês podem sair daqui agora, pode sair daqui, não volta aqui mais não. Sabe o que eles queriam? Toda vez, eles estavam vendo as mulheres. Demônio que sai com cinto, existe demônio que sai com cinto, demônio que sai com água gelada. Aí é que está a questão do discernimento. Tem muita coisa que não é demônio, é a pessoa mesmo, quer encapetar, nem o demônio entra nela, tanto que ela é endemoniada. O pastor ele está pastoreando casa de ouro, né? Ele falou que tem uma época, né, que Goiás fazia frio, né? Que hoje não faz mais não, né? Goiás tinha um friozinho bom. Ele falou que o camarada bebia sempre, né? E começava a quebrar na casa da mãe dele tudo. Aí chamou o padre não resolveu, chamou a situação, não resolveu, e chamou ele. Aí ele falou, pegou um obreiro, um guarda-roupa, falou, você mandava um guarda-roupa, né? Esse obreiro grande mesmo. Fortão. Tipo o Guilherme, senão eu levar o Guilherme. Aí chegou lá, ele falou, obreiro, junto para ele, joga no chão. O obreiro colocou no chão e pisou só na minha frente dele. Aí o obreiro falou, pastor, tem demônio mais um, não tem? Sim. Tem demônio, sim. Mãos 3. Não, pegou ele, abriu, o obreiro desligou o quente. Ligou o quente. Deu um banho nele. Aí quando ele bebia, aí começava a cantar, você mãe, vou chamar pra mãe? Não chama não. Não chama não.
É isso aí, ó. É discernimento. Gente, já deu hora já. Vamos lá. Eu falei do meu testemunho, mas eu tenho uma pergunta que é da Bíblia mesmo, que a gente estudou. Faz lá. A gente leu em Mateus 7:23. Sim. 7:22. Muitos pedirão naquele dia: Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome, expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres, então eu declararei: nunca os conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Sim. A gente aprendeu aqui que iniquidade é tudo que a gente faz para Deus, sem Deus. Sem Deus. E tem dois significados. Já falei, tem dois significados. Iniquidade é o pecado contínuo. E a pessoa que peca continuamente, automaticamente ela está fazendo para Deus, mas Deus já não está com ela. Então a palavra iniquidade, o diabo é chamado de iníquo. Significa que não é porque eu estou separado de Deus que eu posso fazer obra. E tem muita gente assim, como está escrito na palavra, fazendo para. Mas o que me separou de Deus foi a minha constância no pecado. É aquilo que Deus, a Bíblia fala: aquele que é nascido de novo não permanece no pecado. Quem permanece no pecado, o que ele é? Iníquo. Então esses homens aqui, eles expulsavam os demônios, igual aquele questionamento da Jesus. Eles expulsam o demônio que era o Deus da rua. No caso, esses homens não expulsavam o demônio por Deus. Não, expulsava pelo nome de Jesus. Porque é bem claro o texto: em teu nome. Então há poder no nome. Só que o que Jesus diz para ele, que a iniquidade separou ele de Deus. O Senhor não te conhece. Nós já aprendemos aqui que o conhecer está dentro. Lá em João 14, João 15 vai falar: aquele que permanece em mim. O que separa o homem de Deus vai ser a iniquidade. Separa. Então o que é nascido de Deus, ele não permanece em pecado. O cara que continua pecando, ele nunca entrou. Foi para a igreja, mas não entrou em Jesus. Foi para a igreja, mas não conheceu Jesus. Foi para a igreja, aprendeu a expulsar demônio, mas não entrou em Jesus. Porque quem entra não permanece pecando. Então é simples quanto isso. É aquela coisa que a gente já falou aqui. Não é salvo, é pessoas que nunca foram. Pessoas que nunca chegaram a ser. E a gente fala e bate na tecla aqui. Não é as pessoas que vai na igreja que é crente. Que é crente não, que é salva. Vai ter muita gente que nós vamos assustar. Os que estão fora da igreja vai ser salvo, os que estão dentro não vai. Por quê? Tem gente que está fora da igreja que não é iníquo, que luta contra o pecado. Mas o fato de eu vestir uma roupinha, carregar uma Bíblia, não significa nada. Presbítero, então aquele confessar diante dos homens, então ele não é. Mas aí que está, tem requisito. Mas tem requisito. Aquele que confessar não só com lábios, mas de todo o coração. É aí que eu estou. A pessoa pode ter falado, mas o coração. Então não é igual disso. Não tem ex-salvo. Tem pessoas que nunca chegaram a ser. A salvação é dom de Deus. O que é dom? Presente, toma. Qual que é o mérito? Nenhum. O mérito é todo de Deus. Mas então como é que a pessoa não foi salva? É aí que a gente se engana. Só foi na igreja. Igreja não salva. O que salva é crer em Cristo e seguir Cristo. Isso é o que salva. Não, quantas missões que existem aí, que nem existe lugar de templo. Não existe igreja nenhuma e o cara é salvo, vai para o céu. Nunca carregou a Bíblia no braço, mas vai ser salvo. Porque creu de todo o coração. A Bíblia está falando bem lá. Não é falar com a boca, é com o coração. Porque boca, ensina o papagaio bem ensinadinho, que ele fala: eu aceito Jesus. Fala bem. A outra coisa, crer. O crer, ele é acoplado. O crer, ele não é da boca para fora. O crer tem que ser daqui de dentro. O crer, o confessar é daqui de dentro. O confessar Cristo é daqui, não é daqui. A gente é capaz de falar tanta coisa. Mas o crer é acoplado com o sentimento da alma. Crer é a mesma coisa de acreditar. E para acreditar eu preciso ter fé. Fé naquilo que eu nunca vi, mas creio que é. Está escrito que quem dá a fé é Deus. Ele é o autor da fé. Ou seja, ele fez a fé. Quem criou a fé? Jesus.
E quem executou fé? Jesus. Porque Jesus teve que ter fé para morrer, para ressuscitar. Sabia disso não? Ele é o autor e como é que ele consumou a fé dele? Quando ele morreu e acreditou que ele ia ser ressuscitado. Meu Deus, isso é muito bom. Vamos ficar de pé, irmão. Vamos orar. Eu quero continuar te incentivando a orar. Continuar incentivando você de ter comunhão com Deus. Irmão, não entenda, por favor, que você não é normal, você não é natural, você é sobrenatural, você não é daqui. Então, se você não é daqui, faça as coisas que não é daqui. Imita o céu e não a terra. Agrada a Deus e não os homens. Porque para agradar a Deus você vai ter que desagradar muita gente. Então, primeiro eu agrado a Deus, se der eu agrado os homens. Porque os homens, tem homens que não vai ter como. E quando você fala uma verdade, hoje você está desagradando o homem, então é difícil. É melhor você agradar a Deus falando verdade, do que ir junto com todo mundo para o inferno agradando os homens, falando mentira. Então, irmão, Deus está acima de tudo, Deus está acima de todos. Eu falei naquele dia lá em casa lá, que Jesus ele falou, eu vim para trazer espada entre pai e filho, entre nora, entre sogra e sogro. Por quê? Se você amar mais sua mãe do que a mim, você não é digno de mim. Se você amar mais seu filho do que a mim, você não é digno de mim. Então, ou seja, irmão, independente de qualquer coisa, Jesus em primeiro lugar. Eu sei que é pesado, mas é pesado mesmo, a palavra é de jeito, é pancada mesmo. Quero te convidar a orar.